Você tem uma classe de políticos profissionais que a única coisa que eles têm em mente é vencer a próxima eleição. Eles não pensam no bem do país, eles não pensam nas necessidades mais urgentes da população, eles não têm problema nenhum com injustiças, porque afinal foi decisão do STF, né? Gente, você veja, o Bolsonaro ainda nem foi para a prisão. E essas pessoas já estão contando como se ele já estivesse preso. Exigindo que ele faça um sucessor, exigindo que seja fora da família Bolsonaro, né? Que seja ali preferencialmente o Tarcísio, e já colocando que tem que respeitar a decisão do STF, que é injusta. Não só com o Bolsonaro, mas com todas as pessoas que estão presas pelos atos de 8 de janeiro, sem nenhuma evidência contra elas, pessoas idosas, pessoas com enfermidades graves, e a preocupação dessa gente é apenas com a próxima eleição. Então a gente tem que começar a despertar e não dar mais voz para esse tipo de gente. A gente quer um projeto de país, a gente quer uma nação onde a justiça prevaleça, onde não haja impunidade contra quem comete crimes, violações contra os direitos humanos. Não importa se é deputado federal, senador ou ministro do STF. Tem que ser punido. A gente não pode aceitar uma injustiça e começar a fazer cálculo político sabendo da tamanha injustiça que está acontecendo no país. Não dá. Não dá. Esse tipo de gente tem que ser desconsiderada do debate público sério. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, vamos trazer mais detalhes para vocês, Lacombe. Rapidinho, Max Lacombe, uma coisa que apareceu aqui no X, eu quero só comentar, porque isso pode causar um prejuízo enorme para a empresa. A Telecine está fora do ar há mais de 24 horas. O hacker, autor inclusive, comentou aqui, inclusive tem uma pergunta no Grok, né, qual seria o hacker mais procurado do Brasil, seria então o Azael, e ele reconhece ser o autor desse ataque hacker. O site do Telecine está mais de 24 horas no ar, mesmo com toda a segurança que tem o Grupo Globo, né? Isso mostra um pouco a indignação das pessoas que estão revoltadas com tudo no Brasil, né? Mas as urnas eletrônicas, o sistema de apuração... Esses aí estão seguros. Esses nunca vão sofrer nada. Nunca. Segundo o Barroso... Não, nós temos que acreditar nele. Nós temos que acreditar nele. Se não acreditar, é anátema. Não, nós temos que acreditar. É tudo muito seguro. Não há nada, né, infalível como isso. Bom, vamos lá falar de anistia, abrir a nossa conversa com a anistia. Como eu falei no início, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já esteve em Brasília na semana retrasada, volta à capital federal hoje para uma série de reuniões. Ele está lá, né, conversando, né, tendo reuniões, conversas para aprovar um projeto de lei da anistia que seja amplo, né, e que, claro, beneficie também Jair Bolsonaro, os aliados dele do tal núcleo crucial que foram condenados nesse julgamento fajuto, todos os condenados do 8 de janeiro. De novo, é uma anistia diferente, é uma anistia para inocentes, né, na maior parte dos casos. No máximo você encontraria ali um ou outro que realmente depredou patrimônio público, mas isso a gente sabe que é uma pena que não é muito grande, mas todos foram condenados por tentativa de golpe de Estado, atentado contra o Estado Democrático de Direito, organização criminosa. Isso não faz o menor sentido, como o Luiz Fux deixou muito claro nas 14 horas em que ele leu o voto, né, nesse julgamento fajuto. Então a gente precisa se conformar com isso. Obviamente o ideal seria, como disse o Luiz Fux nas preliminares ali, ele apresentou 3 preliminares e as 3 indicando que o julgamento é nulo, ele é absolutamente nulo, né? Basta voltar ao que disse o Luiz Fux para entender por quê. Não vai ter anulação, pelo menos neste primeiro momento, porque isso passaria por uma decisão do STF, e o STF está todo, né, empenhado, ou a grande maioria dele empenhado nessas condenações, e manter essas condenações e levar todo mundo para a cadeia e extirpar essa gente, calar essa gente e tirar os maiores opositores dessa aliança STF-PT. Então a gente se volta inevitavelmente para o projeto de lei da anistia. Hoje também é esperado para essa semana também, né, uma série de reuniões
do Valdemar Costa Neto, que ninguém aqui acha que seja uma pessoa maravilhosa e incrível, mas ele vai ter reuniões esta semana com o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, que a gente sabe muito bem também que não é uma pessoa maravilhosa. Mas o Kassab já sinalizou que apoiaria o projeto de lei, a gente só não sabe em que termos, né? Se ele apoia um projeto de lei amplo, geral e restrito, quer dizer, uma anistia ampla, geral e restrita, ou se uma anistia light, como muita gente tem o descaramento de dizer. E para os próximos dias, então, também há conversas marcadas entre o Valdemar Costa Neto e o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, que é o partido do Tarcísio Gomes de Freitas. Apoio garantido ao projeto de lei da anistia já existe do PL, do PP, né, e na verdade do PL e da Federação União Progressista, que é a União Brasil mais o Partido Progressistas. Então, vamos ver no que vai dar. A grande questão que eu trago aqui para a conversa, inicialmente, para o Alan e para o Max, é essa, né? A gente acompanhou o Gilmar Mendes fazendo uma publicação no X logo depois do discurso do Tarcísio de Freitas no 7 de setembro na Avenida Paulista, dizendo que os crimes de ataque à ordem constitucional e contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de anistia. Não vou me repetir aqui, só dizer a vocês que todo mundo que acompanha o programa sempre sabe muito bem que isso não é verdade, é só olhar ali os incisos 43 e 44 do artigo 5º da Constituição, isso é uma grande mentira, e essa mentira foi repetida absurdamente no meio do julgamento do núcleo crucial na semana passada pelo Alexandre de Moraes e pelo Flávio Dino. Então, olhando um cenário em que a gente chega a um acordo do Legislativo para a apresentação de um projeto de lei da anistia ampla, geral e restrita, ninguém pode aceitar outra. Esse projeto é aprovado. E há aquele velho recurso, né? Perdem no Legislativo, corre lá no STF, um PSOL da vida, uma Rede da Vida, um PT, e o STF declara o projeto inconstitucional, não sendo. E aí? Qual deveria ser a reação? A reação deveria ser, obviamente, né, o Davi Alcolumbre, sei lá, um dia acordar, escorregar e, opa, bater a cabeça e, pá, peraí, é melhor agora a gente agir, né? Ou vamos fechar essa porcaria aqui desse Congresso, já que a gente não decide mais nada, o que a gente decide é derrubado pelo STF, o STF agora faz lei, para que serve o Congresso Nacional? Então, acho que a conversa, fique à vontade, Alan, claro, mas eu acho que o ponto principal é esse, eu acho que o projeto vai a plenário, eu tenho muita esperança de que o projeto seja aprovado, com uma boa margem, falam em mais de 300 votos na Câmara, mas tem essa barreira que é o STF mentindo descaradamente mais uma vez, fazendo uma interpretação a bel prazer, dizendo que é inconstitucional. E aí qual seria a reação? O Congresso teria que finalmente despertar. Olha, Lacombe, quando eu vejo isso, na hora eu me lembro do próprio cenário anterior, durante e posterior à anistia de 79. Né? Porque o Silvio Frota era general, ele era ministro do Exército, que tinha um Ministério do Exército no governo Geisel, e o Silvio Frota, general, que escreveu um livro chamado Ideais Traídos, ele era contrário à anistia naquela época, vamos usar um termo aqui que não vai ser anacronismo, tá? Ele era contrário a uma anistia geral e restrita. E o que aconteceu com ele? Ele foi retirado por Geisel, abriu o caminho, e aí por isso que eles conseguiram a anistia para o Brizola, a anistia para o que é apresentador hoje da Globo, né, o Gabeira. Eles conseguiram a anistia para o grupo que sequestrou o embaixador americano para libertar o José Dirceu. Eles conseguiram a anistia para tanta gente, né, para o Prestes, etc. E nesse exato momento nós nos vemos no cenário onde quem nos colocou na posição hoje, os criminosos que foram anistiados, hoje querem nos colocar no banco dos réus. Eu falo nos colocar porque o objetivo deles é criminalizar qualquer pessoa, independente de seus atos. Ou seja, é uma obviedade isso, né? A dona Hilda é uma terrorista? A dona Hilda, com a Bíblia debaixo do braço, é uma mulher perigosa? O Bolsonaro,
com suas viagens e discursos é um perigo. Pelo contrário, há apoiadores de direita que, seja por justiça ou não quero fazer o juízo se é justo ou não, há apoiadores de direita que dizem que o Bolsonaro foi até frouxo, ou seja, que ele não foi tão duro quanto deveria. Ou seja, ele não só não foi um perigo institucional para os revolucionários, como há grupos que reclamam disso. Então, veja como é importante a gente entender da história, entender a história, entender os fatos históricos para avaliarmos o presente. O que está acontecendo nesse exato momento? Os revolucionários que conseguiram a anistia, hoje eles não querem que as pessoas que injustamente estão sendo perseguidas e condenadas tenham a chance de poder retomar o poder por vias democráticas. Isso é que é o mais louco, né? Eles que realmente tomarem armas, porque tá lá, inclusive o Substack da Timeline está de volta, depois da Lei Magnitsky, parece que algumas coisas se mexeram aqui nos Estados Unidos, né? Lá como deu uma risada ali, mas é verdade, né? Fazer o A gente quê, não né? sabe o porquê, mas o Substack que é uma newsletter, né? Não é a revista tem muito mais coisas, mas a newsletter do Substack que voltou a funcionar depois de um ano, né? Em outubro do ano passado nós iniciamos lá, voltou a funcionar e há um artigo lá, deixa eu até abrir aqui, há um artigo lá que eu fiz questão de publicar, deixa eu botar aqui, eu tô digitando aqui, galera. A turma do chat está aqui falando, o Lula já liberou 3 bilhões e 200 milhões de emendas parlamentares para barrar o projeto de lei da anistia. Sim, isso a gente até falou ontem sobre isso no 4x4. É a arma que ele tem, comprar todo mundo, desde o mensalão é assim, né? Uhum. E aí há um texto que está publicado lá no Substack da Timeline, que eu quero só achar aqui rapidinho, porque vale a pena, é o do Major Mauro Júnior, né, que foi assassinado a coronhadas. Não sei se o brasileiro sabe disso. Não sei se o povo brasileiro está ciente disso. De que quando esses revolucionários eles estavam sequestrando e matando pessoas, ali no Vale do Ribeira, os revolucionários foram então abordados por policiais militares. E o que aconteceu com eles? Aconteceu que eles acabaram conseguindo dar a volta em alguns policiais e comandantes foram presos da polícia. E aí um tenente, que depois, post-mortem, recebeu então as insígnias de capitão, um tenente se entregou como refém para salvar os outros amigos que estavam na linha da hierarquia superiores a ele. É como se eu me entregasse aqui para o Lacombe poder ser libertado. Sabe? O boss, o chefe vai preso e você se entrega como refém. Sabe o que eles fizeram, gente? Eles fizeram um tribunal no meio do mato com esse tenente. Eu não estou conseguindo abrir aqui, se o Pedrão conseguir abrir lá, seria interessante mostrar para o pessoal. Mas é como se... Como não? Eles fizeram um tribunal e nesse tribunal eles julgaram procedente, ou seja, como se fosse um tribunal sério. Não, é procedente, esse cara aqui tem que morrer. Pena de morte. Eu consegui aqui agora pegar o texto. E aí eles mataram o cara a coronhadas. Para quem não sabe o que é coronhado, é você pegar a parte da mão ali, onde você segura a arma. É o cabo da arma. O cabo da arma, você pegar... A coronha. A coronha. E bater aquilo na cabeça da pessoa até que ela morra. O crânio do cara foi esmagado a coronhadas. Gente, olha o tipo de gente que hoje está na política. Olha o tipo de gente. Aí a pergunta que não quer calar, né? Estaria, né, Silvio Frota equivocado? Essa gente poderia realmente voltar para o Brasil? Porque hoje eles querem nos proibir. Por exemplo, eles querem proibir que eu volte ao Brasil. Eles querem proibir que o Bolsonaro volte a se candidatar. Eu achei aqui a publicação, vou tentar colocar na tela para mostrar para vocês, mas é importante. Eu gostaria, inclusive, que vocês nos comentários mencionassem. Alan, eu realmente nunca tinha ouvido falar nisso. Eu gostaria que vocês falassem, porque isso é algo chocante
que o teu professor de história certamente não falou para você. Ele certamente não mencionou isso para você. Tá aqui, ó. Comunistas são sanguinários. Eu vou colocar aqui na tela rapidinho. Mostrar aqui para vocês essa maldade que foi feita contra esse homem. Sanguinários com trema, porque o Alan é contra o acordo ortográfico. Eu não aceito esse acordo ortográfico maldito, não. Então tá aqui, ó. Você já ouviu falar no Tenente Alberto Mendes Júnior? Ele foi um jovem oficial da Polícia Militar de São Paulo, assassinado em 1970 pela Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Grupo comunista liderado por Carlos Lamarca, que tem uma estátua em São Paulo, em honra a esse assassino. Mendes, que é o tenente que foi preso, na verdade ficou como refém, se entregou como refém para salvar seus homens cercados no Vale do Ribeira. Foi julgado num tribunal revolucionário improvisado e executado com requintes de crueldade, morto a coronhadas, o crânio esmagado e o corpo jogado numa vala. Gente, é essa gente, é essa galera que está dizendo hoje que a dona Hilda não pode ter anistia, que o Bolsonaro não pode ter anistia, que eu não posso ter anistia, que o Daniel Silveira não pode ter anistia. Esse é o tipo de gente. Que o Charlie Kirk não pode falar, não Exato. pode debater. Putz, ainda bem que não mudou câmera nenhuma, caiu aqui o celular que muda as câmeras. Hoje a gente tá voo solo. Sim, voo solo aqui. E aí, Lacombe, Marcos, eu me pergunto, né? O pessoal no chat, eu queria que vocês comentassem se vocês sabiam do assassinato desse homem, né? Se vocês sabiam que ele foi morto a coronhadas, o corpo dele foi jogado numa vala, se vocês sabiam que são essas pessoas que hoje ou fizeram ou apoiaram assim, com fervor, são essas pessoas hoje que estão julgando o Bolsonaro, julgando a dona Hilda, julgando a Débora dos Santos, julgando Daniel Silveira, enfim, a lista é cruel. E a imprensa não fala, a imprensa não comenta. É muito triste ver o Brasil nesse rumo, porque parece que 1970 não acabou. A dor que eu sinto, Lacombe, vendo o que aconteceu, eu tenho dificuldade até de mencionar, porque aí eu já não consigo mais ficar centrado, acabo me emocionando. Mas o que aconteceu com Charlie Kirk, o que aconteceu com a ucraniana, o que aconteceu com aquela mulher nas eleições, que tomou um tiro na cabeça e jogaram o panfleto do Bolsonaro sobre o corpo dela, o que aconteceu com aquele casal que foi chicoteado na rua. Com o próprio Bolsonaro, a facada. Com o próprio Bolsonaro, a facada, o tiro que deram no Trump. Parece que a gente não saiu de 1970 e eles continuam fazendo os seus tribunais, porque eles só não estão sentenciando Bolsonaro a coronhadas, porque agora pega mal, porque eles estão no poder. Então vai pegar mal sentenciar o Bolsonaro a coronhados. Mas se dependesse deles, Bolsonaro morreria desse jeito. A dona Hilda morreria desse jeito. O Daniel Silveira morreria desse jeito. Eu morreria desse jeito. Nicolas morreria desse jeito. Você morreria desse jeito. Você em casa morreria desse jeito. Eles só estão com um pouco de vergonha, que foi o que eles fizeram lá atrás, né, entre 26 e 29, a Guerra Cristeira. Qual é a ameaça que o Padre Miguel Pró oferece, gente? O Padre Miguel Pró, para quem não sabe, morreu com os braços abertos para se unir a Cristo e foi executado num paredão pelo presidente socialista, comunista, né, e maçom, Plutarco Elias Calles. Então os esquerdistas que assassinaram e mataram, colocaram uma criança em cada poste na Guerra Cristeira. Criança lá. Você imagina o Tomás, meu filho, enforcado num poste, no outro filho, o Pedro, meu outro filho. Foi assim. Eles colocaram uma criança em cada poste. Criança da idade dos meus filhinhos, Pedro, Tomás e TT. Que tipo de grupo coloca uma criança enforcada em cada poste, como aconteceu na Guerra Cristeira? Vamos aqui para mais uma notícia que acaba de chegar aqui para vocês. Trump avalia investigação que pode afetar diretamente Lula e todo o governo brasileiro.
Estados Unidos estuda restringir visto para delegações do Brasil e outro país na ONU, entre eles Irã, Sudão, Zimbábue. O documento obtido pela agência Associated Press aponta que as medidas fazem parte de um esforço mais amplo da Casa Branca para endurecer a política de concessão de vista diplomático, afetado tanto a entrada quanto a mobilidade de representantes estrangeiros dos Estados Unidos. A restrição poderão limitar a atuação de comitivas fora a área de sede da ONU, em Manhattan. Brasília entra na lista. O memorando incluiu o Brasil entre os países que podem ser alvo das novas diretrizes, embora não haja definição sobre a integrantes de delegação que seriam afetados, nem se a medidas incluírem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A presidência brasileira da ONU tem relevância diplomática. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar a abertura da Assembleia, segundo pelos Estados Unidos. Fontes ligadas à administração Trump afirmam que o Brasil passou a ser monitorado com maior atenção após o avanço do progresso judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump, acusado de envolvimento de uma tentativa de golpe de Estado. A posição retaliação, no entanto, ainda está em análise. Você que chegou aqui até o final, já se inscreve, já ativa o sininho no nosso canal para não perder a notificação. Todos os dias tem conteúdo de política aqui. Não fica desinformado. Aqui vocês ficam informados todos os dias. E já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso canal, para chegar para mais gente. E muito obrigado e até a próxima.